Exaltado para todo sempre seja o santo nome do Senhor, quem nos tem dado vitória. Hebreus capítulo 7, do versículo 10 em diante diz: porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Abraão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto de nosso Senhor, procedeu de Judá. Visto que manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a esta tribo nunca Moisés falou de sacerdote. E muito mais manifesto é ainda, se é a semelhança de Melquisedeque, de levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. O precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que disse: Jesus o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Louvado seja o santo nome do Senhor. Observando o que nós temos a falar, em primeiro lugar, era a intenção de Deus que as leis do Velho Testamento vigorassem em nossos dias. Seria como está acontecendo. Sem dúvidas, as leis do Velho Testamento, as leis reveladas no Velho Testamento, foram decretadas pelo próprio Deus. Glória a Deus. Do mesmo modo, ele tem o direito de aplicar essas leis somente a certas pessoas e fazer com que essas leis cessem de vigorar no devido tempo em que ele resolver. O que a Bíblia diz de sua intenção a respeito dessas leis do Velho Testamento? A intenção de Deus era que as leis dadas por Moisés vigorassem somente para a nação de Israel. Os 10 mandamentos foram dados somente a Israel. Aí você diz: como é que pode? E não quer dizer que nós não temos mais que cumprir os 10 mandamentos? Aí é onde está. Temos que resumir esses 10 em 2. Foi Jesus que disse: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quem assim faz, cumpriu toda a lei. Então Deuteronômio nos diz também, porque ao dar os 10 mandamentos, Moisés disse que foram dados para o povo de Israel obedecê-lo. Lá em Deuteronômio 4:1. Eram leis, estatutos, que Moisés dispôs diante dos filhos de Deus, dos filhos de Israel, melhor dizendo, que é de Deus, né? Depois que eles saíram do Egito. Deuteronômio capítulo 4, 44 a 45. Moisés falou ao povo de Israel e lhe deu os 10 mandamentos para que ele os obedecesse. Deus o tirou da terra do Egito. Deuteronômio 5, 1 a 6. Então, o Senhor fez uma aliança com o povo de Israel, escrevendo nas tábuas, nas pedras da aliança, os 10 mandamentos. Êxodo 34, 27 a 28. As 2 tábuas de pedras contêm a aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel quando eles saíram da terra do Egito. 1 Reis 8, 9 e 21. E ainda, nenhuma outra nação teve tão grande lei como os 10 mandamentos, somente o povo de Israel. Deuteronômio 4, 7 a 13.
Então, o sábado também foi dado somente a Israel. Não foi vindo para nós o sábado, foi só para o povo de Israel. Deuteronômio 5 e versículo 15. O povo de Israel era escravo na terra do Egito. Deus tirou-o de lá e ordenou que guardassem o sábado, lá em Deuteronômio 5 e 15. E nós sabemos também, o sábado era o sinal entre Deus e Israel, Êxodo 31, 13. Tão certo como a circuncisão também o era ao povo de Israel, lá em Gênesis 17, Romanos capítulo 4, versículo 11. Como poderia ser um sinal entre Deus e Israel, se ele tivesse dado o mesmo mandamento a outras nações também? Então, você está nos ouvindo? Observe, se um homem desse anéis de noivado a várias mulheres, só um exemplo, poderia um anel ser o sinal de seu especial relacionamento com sua esposa? De forma alguma. Só se daria essa aliança para aquela pessoa que era aquela pessoa amada, a noiva. Então Deus também jamais iria colocar um anel no dedo de muitas nações. Então esse mandamento foi só para o povo de Israel. Hoje em dia o povo em geral não precisa guardar os mandamentos revelados através de Moisés, incluindo os 10 mandamentos e o sábado, pelas mesmas razões que não precisamos construir arcas como Noé construiu, ou quem sabe sacrificar os filhos como Abraão, que ia sacrificar o seu Isaque. Deus não dirigiu esses mandamentos a nós, meus irmãos. Deus revogou as leis do Velho Testamento, porque elas já cumpriram o seu propósito. Glória a Deus! Estas leis vigoraram através das gerações de Israel. Glória a Jesus! Deus disse que todas as seguintes práticas deveriam durar através das gerações de Israel. Quais as práticas? A circuncisão e também dias festivos. Por exemplo, circuncisão lá em Gênesis 17, 9 a 10. Isso aqui era para Israel. E também dias de festas santificados, que era também lá em Levítico 23 e 31. Êxodo 12, 14. Sacrifícios de animais também, que saiu dessa prática, ficou lá em Êxodo 29, 42, 30 e versículo 10. Ficou também o incenso, que era usado naquele tempo, lá em Êxodo 30 e versículo 8. Ficou também o óleo para a santa unção, que muitos hoje ainda ficam usando por ignorância, pura arrogância e ignorância diante de Deus. Êxodo 30 e 31. Ficou para lá, para o Velho Testamento. Observação do sábado também ficou em Êxodo 31, 13 a 17. E ainda, nós encontramos sacerdotes levitas servindo no tabernáculo, ficou em Êxodo 40 e versículo 15, número 18 e 23. Então isso aí ficou tudo no passado. Tudo acabou. No caso aqui, nós vemos, portanto, todas estas práticas durariam o mesmo tempo através das gerações de Israel. Se algumas delas cessassem, então todas elas têm que ter cessado também, teriam que ter cessado. Desde que todas elas deveriam ter a mesma duração, mas já provamos que muitas delas já cessaram, então todas devem ter cessado. Todas essas leis continuaram enquanto o relacionamento especial de Israel com Deus continuou, e todas elas terminaram também. Tudo terminou. Então, ele determinou quando o evangelho entrou em vigor. Só aconteceu isso quando o evangelho entrou em vigor. Até mesmo quando Jesus estava aqui, enquanto ele não morreu na cruz, o Velho Testamento ainda tinha o seu pleno vigor. Não há mais judeu ou gentio no plano de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 28, Efésios 2, 11, Atos 10, 34, 35 e outros.
Hebreus capítulo 7, versículo 10, que nós fizemos a leitura, até o versículo 18, nos mostra como foi, glória a Deus, antes a lei permitia somente sacerdotes da tribo de Levi. Ela, porém, predisse que Cristo seria o sacerdote da tribo de Judá, glória a Deus. Isto exigiu que a lei fosse mudada no versículo 12. Mudando-se o sacerdócio, necessariamente se muda a lei. Então, é revogada no versículo 18, dizendo que o Velho Testamento, o precedente mandamento, foi abrogado pela sua fraqueza e inutilidade. Então, a própria lei indicava que isso iria acontecer. Estes versículos citam Jeremias 31 a 34, que eles predisseram que Deus havia de fazer uma nova aliança, diferente da que fez com Israel, aleluia, quando os conduziu para fora do Egito. Cristo fez, na verdade, aleluia, uma nova aliança. Com isso, a primeira envelheceu e desapareceu no versículo 13. Novamente, isto cumpre a palavra de Deus no Velho Testamento e não há contradiz. A palavra nos diz bem claro que o Velho Testamento foi-se, aleluia, os sacrifícios de animais oferecidos sobre a primeira aliança não podiam remover o pecado completamente, meus irmãos. Por isso que era fraco. A morte de Jesus é o sacrifício da nova aliança, glória a Deus, e ela pode perdoar pecado, ela pode perdoar, limpar completamente os nossos pecados. Assim, Cristo removeu o primeiro testamento e estabeleceu o segundo, isto é, foi feito uma harmonia, em harmonia com a vontade de Deus e não contra ela. Versículo 9 ao versículo 10 de Hebreus. Amados irmãos, amigos que nos ouvem, aleluia. Aqui está, isso implica o sentido pelo qual a lei era fraca e inútil. Ela dizia aos homens que eles eram pecadores, mas não podia permanentemente perdoá-lo. Capítulo 7, 11 a 18. Capítulo 8, 6 e 7. Isso não significa que Deus se enganou ao dar a lei. Ela tinha um propósito, mas esse propósito era temporário. Quando veio a nova lei, glória a Deus, a velha tinha cumprido o seu propósito e não era mais necessária, por isso foi removida. Aleluia! Então observe o que foi removido. Foi a própria velha aliança, o Velho Testamento, e não somente a condenação que ela trazia. O que foi removido foi a aliança e não somente as tradições humanas a respeito dela. Lamentavelmente a gente vê isso aí ainda hoje acontecendo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6 ao versículo 11, que está escrito na palavra do Senhor, aleluia, como também em Hebreus, a velha aliança, no versículo 14, que nós estávamos fazendo leitura, é confrontada com a nova, em versículo 6. A velha era um ministério da morte, lá em 2 Coríntios, capítulo 3. Porque ela provava que o homem merecia a morte. Ainda assim, ela veio com glória. A nova aliança, glória a Deus, é um ministério de justiça e é mais gloriosa, versículo 9. Aleluia. Então, meu irmão, note no versículo 11, aleluia, capítulo 3 de 2 Coríntios, a que tinha glória, a velha aliança, versículo 7, foi removida, de modo a que tem mais glória, a nova aliança, glória a Deus, possa, portanto, permanecer. Note também que o que foi removido não foi só a glória, mas o que era glorioso, o próprio Velho Testamento. Lá em Gálatas capítulo 3, versículo 5, como em Hebreus nos mostra o resultado da lei, foi o homem que ficou sob uma maldição.
o homem ficou sob a maldição, porque mostrava que os homens eram pecadores, porém ela não podia remover completamente a culpa de ninguém. Capítulo 3, versículo 10, 2, 16. Isto é confrontado com a salvação pela fé em Jesus Cristo, aleluia, sob o Evangelho, capítulo 1, versículo 11, versículo 12 e assim sucessivamente. Queridos irmãos, a lei foi um aio, quer dizer, um tutor para nos conduzir a Cristo. Mas agora que a fé em Cristo chegou, não estamos mais debaixo do aio. Aleluia! É o que nos mostra lá em Gálatas capítulo 3, 24 e 25. Então estar debaixo de uma lei significa estar sujeito a ela ou sob a obrigação de obedecê-la. Glória a Deus! É o que nos diz a palavra. Então, desde que não estamos mais sobre a lei, aleluia, Gálatas capítulo 5, versículo 1 ao versículo 6, então a circuncisão não importa mais. Aqueles que seguem a velha lei estão submetidos a um jugo de escravidão. Cristo não lhes aproveita em nada, no caso, de nenhum efeito para eles. Eles estão decaídos da graça, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 1 ao versículo 6. Quer dizer, mesmo pregando a Cristo, falando que são cristãos, recebendo dízimos, guardando o sábado, como as pessoas dessas podem dizer que são seguidores de Cristo? Cristo em nada aproveita para uma pessoa assim. Novamente em Romanos, nosso irmão Paulo fala, o apóstolo Paulo está confrontando o Evangelho com o Velho Testamento. A lei mostrou aos homens que eles eram culpados do pecado. Aleluia! A lei trouxe condenação e morte, mas não podia remover permanentemente a culpa de ninguém. Não obstante, Deus, nosso Senhor, não queria que todos os homens se perdessem. Ele ofereceu o Evangelho. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Tudo isso no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 6, capítulo 3, versículo 20 ao versículo 23. E assim vai embora. Então, meu irmão, as ilustrações aqui no capítulo 7, uma mulher está ligada ao seu esposo enquanto ele vive. Se ela casar com outro homem, ela é adúltera. Ela poderia se casar novamente só quando seu esposo morresse. É o que está escrito em Romanos 7, 2 a 3. Do mesmo modo, estamos mortos para a lei e libertados dela. Bem como a mulher estava livre da lei do primeiro esposo, no versículo 2, note que não estamos livres da condenação da lei ou das tradições a respeito delas, mas estamos livres da própria lei. É o que nos diz versículo 14 do capítulo 6 de Romanos. E da mesma forma como a mulher poderia ligar-se a um segundo homem, estamos agora unidos a Cristo. Da mesma forma, note que não devemos seguir o Velho Testamento e a lei de Cristo. Não podemos fazer isso. Temos um segundo e novo testamento, exatamente como a mulher tem um segundo e novo marido, um novo casamento. É o exemplo que está dizendo. Tentar seguir ambas as leis ao mesmo tempo seria como a mulher ter dois esposos de uma só vez. Já pensou? Seria adúltera espiritual. Assim diz capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 6. Meus irmãos, é isso que nós pregamos, é isso que nós estamos tentando passar para as pessoas, que viver a velha lei, pagar dízimo, viver a velha lei, sacrificando, nós não sacrificamos, nós não guardamos sábado, mas tem igreja hoje que guarda o sábado. O que eles estão fazendo? Não, nós somos seguidores de Cristo. Aonde? Onde você está seguindo a Cristo? Se a Bíblia nos diz, em Gálatas, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 6, que o homem está caído da graça, separado de Cristo, se ele se justificar pela velha lei. Pagar dízimo é maldição, meu irmão. Não pague dízimo para ninguém, isso é maldição. Esse povo fica pregando que tem que pagar dízimo, porque eles querem encher os seus bolsos de dinheiro, seus cofres nas igrejas, as contas gordas no banco.
Ah, mas eu estou dando oferta. Então dê sua oferta, dê para Jesus. Não, mas tá, eu tenho... Dê muito mais. Quanto mais você contribuir, o apóstolo Paulo disse que você vai ser mais abençoado. É a lei da semeadura. Quanto mais você semeia, mais você vai colher. Agora, 10%, regra da velha lei, a própria Bíblia diz que você, seguindo a Cristo e seguindo a Malaquias, o ensinamento de Malaquias, a velha lei, você é um adúltero espiritual. Um condenado velho, cobrando dízimo, morto, indo para o inferno e levando as pessoas para o inferno. É o que a Bíblia diz. Ou você não quer entender a linguagem, como Jesus disse, ele falava as palavras e o povo dizia que não entendia. Jesus, por que vocês não entendem a minha linguagem? Não, é porque nós somos filhos de Deus. Vocês não são filhos de Deus, porque se vocês fossem filhos de Deus, vocês entenderiam o que eu estou falando. Então vocês são filhos do diabo, porque não entendem a minha linguagem e querem satisfazer o diabo porque ele é mentiroso e pai da mentira. Assim também temos outros que estão aí na mesma situação. A gente prega a verdade, fala, ele lê a Bíblia, ele enxerga o trecho, mas o inimigo cegou o entendimento dele. Ah, mas eu sou um doutor, eu sou formado, eu tenho doutorado, eu tenho mestrado. Você pode ter o que tiver, se converta. Mestrado e doutorado não leva ninguém para o céu não. O que leva a pessoa para o céu é exatamente o temor de Deus, o respeito à sua palavra, é o que diz a observância para cumprimento. Jesus disse, eu assemelhá-lo-ei um homem prudente, aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Esse aí é o homem prudente, aquele que obedece à palavra. Não é ser isso ou aquilo não, é viver o evangelho de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 12 ao versículo 16 nos mostra, antigamente os gentios eram separados do relacionamento da aliança, gozando só apenas dessa graça os israelitas. Por meio da sua morte, Jesus Cristo fez, aleluia, a paz entre os judeus e os gentios. Hoje abriu a porta para todo mundo. É só você acreditar, é só você ler a Bíblia com entendimento, com respeito, com reverência ao nosso Deus, para se submeter aos mandamentos, que são todos eles 10 resumidos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas para fazer isso, Jesus teve que abolir a lei dos mandamentos, que era uma parede de separação entre judeus e gentios. Ela tinha, na verdade, sido dada só aos judeus, e sim, representava a sua posição favorecida, para conceder favor aos homens de todas as nações. Deus, nosso Senhor, teve que remover a lei antiga, glória a Deus, aleluia, lá em Gálatas 3:28, Atos 10:34, 35, Mateus 28:19, tudo está mostrando que Deus, nosso Senhor, teve que remover a lei antiga, o Velho Testamento. Se colocarmos o Velho Testamento hoje em vigor, novamente estaremos construindo de novo a parede de separação, para, na verdade, cuja destruição é isso. Jesus morreu, meu irmão. Estaremos tentando derrotar a morte de Cristo, estaremos tentando destruir o que Deus fez. Você voltando à velha lei, pagando dízimo, recebendo dízimo e dizendo que ainda vai morar no céu? Será que você vai mesmo? Então Colossenses 2:13-17, na expressão de Paulo, eis uma palavra, um paralelo com Efésios capítulo 2, que nos mostra aqui. Paulo diz aos gentios incircuncisos, no versículo 13, que não permitam que as pessoas os condenem por não guardarem a velha lei. Versículo 16. Por exemplo, a razão é que Cristo cancelou o escrito de ordenanças e removeu inteiramente
ele removeu inteiramente, encravando-o em sua cruz. Aleluia! As leis do Velho Testamento, em geral, não estão mais em vigor hoje em dia, pela mesma razão que o sacrifício de animais, circuncisão, guarda do sábado, pagadismos, outros não vigoram mais. Deus as deu para cumprir um propósito ao seu povo. Eles cumpriram, elas foram cumpridas, elas cumpriram esse propósito, essas leis, por isso Deus as revogou. Qual é o que nos leva hoje ao céu? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo, nosso Salvador, te convida, meu irmão, meu amigo, você que nos ouve, aleluia, todos, para que entre nessa caminhada rumo a Canaã celestial, onde Jesus Cristo disse: eu vou preparar lugar, e quando eu preparar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia! Então esse sim, ele deu o seu mandamento. Mateus capítulo 10, versículo 8. Ide, fazei discípulo, ide, expulsai os demônios, curai os leprosos, limpai-os, aleluia, e fazei maravilhas, fazendo a obra que eu os tenho mandado. De graça recebeste, de graça dai. Esta é a ordem de Cristo. Se você tem uma Bíblia, abra exatamente em Mateus 10 e 8 e observe que Jesus diz que é de graça, nada de 10%, nada de dízimo, de guarda do sábado, circuncisão e tantas outras coisas. Hoje chama-se maldição, porque você está voltando à velha lei, fazendo uma separação entre você e Deus. Então aceite a Jesus. Jesus disse: é de graça, e ele veio, morreu na cruz, se entregou por mim e por você, aleluia. Ele já fez toda a obra, todo o sacrifício por nós. Agora é só confessar, porque ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Porém, aquele que me negar diante dos homens será negado também diante dos anjos de meu Pai que está no céu. Então nunca negue Jesus, aceite Jesus, seja um verdadeiro servo, um verdadeiro filho de Deus, tenha o seu nome escrito no livro da vida, pois diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, aleluia, que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então precisamos, portanto, ter o nosso nome escrito no livro da vida. E o nosso nome escrito no livro da vida não condiz com pagamento de dízimo, guarda de sábado, circuncisão, isso ou aquilo. Porque a circuncisão hoje temos, mas é interna, é no coração, não é externa. Nós não guardamos um dia de sábado, nós guardamos todos os dias, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Aleluia. Nós não estamos aqui para obedecer um aio, uma lei que nos conduzia a Cristo. Pelo contrário, estamos seguindo agora os passos de Jesus, o nosso Salvador, aleluia, que nos leva à pátria celestial. Nesse dia tão abençoado que você ouve esta palavra, digo a você, aleluia, nós somos da Igreja Evangélica Missão Pentecostal. Eu sou o pastor Francisco das Chagas Castro Filho, vulgo Bibi, que prego essa palavra aqui, em qualquer lugar. Estou pronto para corresponder e responder tanto a palavra, como também pelo que nós estamos pregando, porque estamos pregando a verdade dentro do contexto bíblico, para assumir qualquer posição, em qualquer lugar, porque estamos diante de um Deus que manda pregar a sua palavra como ela é, a palavra de Deus, sem distorção. Era hoje em dia essa a intenção? Será que era a intenção de Deus que as leis do Velho Testamento vigorassem em nossos dias? Não, mas estão ainda vigorando muito na vida de quem? Dos que estão aí em desobediência à palavra de Deus. Mas todos esses vão pagar muito caro por desobedecer ao Senhor. Você pensa que é só matar, roubar, destruir esse tipo? Não, não é só isso não. Como o inimigo fez fazer, não. Você também pode adulterar, você também pode desejar a mulher do próximo, você pode estar roubando o próximo. É isso. Não, mas não faço nada disso. Eu sou um homem fiel, eu estou pagando o dízimo. Você está sendo infiel a Deus, sendo adúltero, pagando o dízimo, vivendo duas alianças ao mesmo tempo, como Deus não colocou essas leis ao mesmo tempo a todo o povo. Pelo contrário, ele escolheu uma nação, eram os israelitas, eles sim receberam a lei. Agora, quando Jesus veio, glória a Deus, ele disse: eu vim para os meus e os meus não me receberam. Agora todos quanto me aceitarem, eu dou o direito de filho de Deus, porque os pais creem no meu nome. Aceite Jesus de verdade e viva a palavra de Deus, porque ele sim é o Salvador que veio para nos salvar.
Então, aí está esta palavra, nessa segunda que nós a denominamos segunda do dízimo, para que você possa ser abençoado por um Deus que vive eternamente. Em o nome de Jesus, digo a você, vamos continuar firme e forte, em o nome do Senhor. Em breve estaremos lá na pátria celestial, cantando o hino da vitória. Aleluia. Senhor, abençoa a todos quantos nos ouviram, meu Pai querido, a todos quantos vêm ouvir a Tua palavra todos os dias, de segunda a sábado, nós estaremos aqui, Pai, para que o Senhor venha abençoar a todos. Em o nome de Jesus te peço por nós todos, e todos que ouvem, meu Pai, sejam eles obedientes e sejam eles contemplados pela Tua salvação, verdadeiramente com o Seu nome escrito no livro da vida. Em o nome de Jesus, Pai, eu te peço, te agradeço desde agora e para sempre. Amém.